Bênção do Pai. Mas amém, amados. Vamos lá, a palavra do Senhor. Semana passada, para quem estava aqui... Quem estava aqui semana passada? Boa parte, né? Glória a Deus. Então, semana passada a gente falou sobre a noiva narcisista, né? As 7 igrejas de Apocalipse, com 7 características de uma pessoa narcisista, para falar sobre as 7 mulheres que lá em Isaías 4 falaram que agarrariam um homem, mas diriam: só me dá o teu nome, o resto é comigo. Deixa comigo que o resto eu me viro. Só quero o teu nome porque eu não quero ter a vergonha de ser chamada de, sei lá, desigrejada ou que não acredita em Deus. Não, eu quero ser crente, eu quero ser evangélica, eu quero ser católica, eu quero ser cristã, né? O nível hard que segue a Cristo. Eu quero ter essa nomenclatura aí, em nome de Jesus, não me deixa passar vergonha. Mas só isso, tá? Porque o resto eu sei fazer. Conheço todo o script que o negócio funcionar aqui, ó. Mas eu quero do meu jeito daí. Então só me dá o teu nome, mas sem compromisso. Isso é algo muito sério para esses dias, porque a gente sabe que a divisão de tudo está acontecendo, né? O sujo se sujando mais ainda, o limpo se limpando mais ainda. A gente sabe que estamos caminhando para o fim das coisas, é só olhar, né, a nossa volta. Então, são palavras realmente para a gente despertar, né? Para realmente definir o que a gente quer da nossa vida, né? Então... é por isso que a gente falou sobre isso. Essa palavra que o Senhor me deu ontem, né? E acabou aprovando ao Senhor eu ministrar hoje, ela também fala dessa urgência, né? Como a Sara falou aqui até no louvor. Como se hoje pode ser a última vez que a gente está adorando ao Senhor. Hoje pode ser a última vez que a gente está aqui. Quem garante que não? Certo? Nós não sabemos o dia de amanhã. O que a gente sabe é que eu acredito que somos a geração, pelo menos a maioria, eu acredito que a gente faz parte da geração que vai ver a volta de Cristo. Essa é a minha convicção, né? Eu tenho essa convicção em mim. E por quê? Porque é só olhar os sinais. Quanto mais você conhece a palavra, mais essa convicção você tem, né? Então, só que para mim vai ser o grande dia. É um dia que eu anseio, porque eu tenho relacionamento com o Pai. Agora, a palavra diz que vai ser o grande e terrível dia, porque para alguns vai ser terrível, para alguns vai ser surpresa, né? Aqueles que não têm um relacionamento diário com o Pai, também não vão passar uma eternidade com Ele. Porque se não o conheceram aqui, como é que vão querer passar a eternidade lá? Não faz sentido, né? Você querer... vem, entra. Claro, a gente se conhece. Uma vez por semana, 2 horas por dia ali, né? Claro, cheguei. Nenhum relacionamento sobrevive de uma vez por semana por 2 horas. Nem nós, como amigos, como família, como cônjuge, que dirá o nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai. Então a gente sabe que para aquele grande dia será para os íntimos. Será para aqueles que se apegam muito mais na experiência do relacionamento do que qualquer benfeitoria que a gente possa adquirir aqui na terra, amém? E a gente sabe que eu não estou falando de hipocrisia, de não querer ter as coisas daqui, porque eu sonho com realizações e prazeres como todos vocês. Só que eu não me apego em nada disso aí. Eu posso ter num dia e ele me pedir no outro. Com a mesma bênção que veio, ela vai. Não me importo com isso. Por quê? Porque a presença do meu Pai é maior. É só por isso que eu consigo, depois de ter perdido um filho de 16 anos, estar aqui falando para vocês que eu confio num Deus que é Pai e que sempre faz o que é melhor para mim, mesmo no meu pior momento de dor. Então, é sobre isso. Nós somos chamados a priorizar o Pai. Então, a palavra que o Pai nos deu essa noite é justamente para dar mais uma desapegada das coisas aqui e mais se aproximar ainda mais dele. Vai ser um pouquinho longo ali a história, mas só para vocês entenderem o contexto dela, mas eu vou focar só na parte final, amém? Vamos ler lá Lucas 16, do versículo 19 ao 31. Ai, meu Deus do céu. Esse Emanuelzinho é um Deus conosco mesmo, né? Porque ele é um fofo. Ai, Jesus. Se o Dindo tivesse visto esses sorrisos, ele melhorava na hora. Amém, igreja? Vamos ler lá então. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos.
À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui atravessa para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem, Moisés e os profetas não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém? Ali a gente fala da história, né? De Lázaro e do rico. É como se fosse assim: você tem que ficar realmente fazendo voto de pobreza, porque se você não tiver um prego na terra, você vai para o céu. Né? Pode ser interpretado dessa forma, já que estava falando daquele jeito ali, né? Mas a questão de Lázaro ter passado uma vida mendigando, em vez de ter vivido uma vida próspera como o Pai nos promete, já que Ele é nosso Pai, é porque o lugar, a vida em Cristo que Lázaro resolveu ter, foi de conviver com pessoas, com autoridades, que infelizmente, em vez de confrontá-lo naquilo que ele precisava mudar, alinhar e crescer, porque o Senhor não nos confia grandes responsabilidades se a gente ainda é menino, certo? E como que a gente cresce? Com o nosso pai dizendo que tudo que você faz está certo, ou te corrigindo nas coisas que você está errado para você aprender e você ir crescendo? Corrigindo. Então, por Lázaro ter optado por ficar próximo, né, debaixo de lideranças e de autoridades, que em vez de confrontá-lo para que ele crescesse e realmente vivesse a plenitude do seu propósito, ele ficasse num lugar confortável, só com pessoas lambendo as suas feridas, porque esses cães que lambiam a ferida dele, está lá em Isaías falando que são os pastores, que são como cães que lambem feridas, que em vez de te encorajar a orar e buscar o Senhor, diz: não, venham aqui, eu tenho tudo para oferecer para vocês, eu tenho vinho, eu tenho oração, eu faço tudo por você, só que uma ajudinha básica, né, tá tudo certo, porque para ti daí é fácil, né, paga aqui para mim, tá tudo certo, para que tu vai ter relacionamento com Deus? Aqui facilidade só, e a gente forma uma aliança, tá tudo certo. Né? A tua listinha de problema passa para mim que eu já resolvo já. Vou ali orar ao Senhor como intermediário, já desde a época de Moisés, está tudo certo. Então, esses são cães, pastores, líderes, autoridades, que em vez de sentar com você e em amor te dizer: querido, eu te amo. Mas assim, se você continuar dessa forma, se a tua vida financeira você não aplicar princípios da palavra, você nunca vai prosperar. Eu posso orar, fazer um jejum de 40 dias por você, não vai rolar. Existem práticas que o Pai nos deixou, como para filhos, que se a gente não faz, a gente não acessa. E não é porque Ele é injusto, mas porque Ele zela pela sua palavra e não pelo amor que Ele tem por nós. Ele tem amor por nós, Ele deu seu único filho. Só que Ele nos deixou uma palavra e o mínimo que Ele nos pede: conheça, siga, faça se você me ama. Não é difícil, Ele pagou um preço muito mais alto por nós. Então Lázaro se tornou um mendigo naquela época por isso. Por ter preferido a facilidade de conviver com pessoas que só falam o que você quer ouvir. E nesses lugares você nunca vai crescer. Você vai continuar com um clubinho de domingo à noite, servindo da forma que você quer, naquilo que você gosta, indo para casa e vivendo a sua vida de qualquer jeito.
Mas, pasmem, naquele grande dia, você vai ouvir um redondo, eu não vos conheço. E é para isso que o Senhor nos traz aqui. Eu sei que é chato ouvir determinadas coisas tantas vezes, mas se vocês entendem o que é amor, vocês sabem que é com amor que a gente fala isso. Porque a gente quer estar com todos vocês na glória, na eternidade, que é muito mais tempo do que qualquer renúncia que a gente faz aqui. Então, só esclarecendo, né, essa questão do Lázaro e do rico ali, né, para que a gente não caia no engano de achar que temos que fazer voto de pobreza para ir para o céu, não tem nada a ver com isso. Ele se tornou um mendigo pela sua prática de realmente preferir viver de migalhas dos demais do que procurar a sua própria sustento, seu próprio trabalho, né, aceitar ser confrontado, aceitar crescer com os demais, aceitar conviver com pessoas diferentes. Porque para crescer a gente precisa conviver com pessoas que são diferentes, pessoas cercadas de bajuladores ou de pessoas que não podem dar sua própria opinião, porque não vão ser bem aceitas, não vão ser bem vistas, vão ser excluídas. Essas pessoas não crescem, não geram, entende? Então, tudo isso é desconfortável, é super desconfortável conviver com pessoas diferentes, mas a gente cresce com isso, a gente se estende, a gente se expande, a gente amadurece com isso. Então, esse é um dos primeiros pontos que o Senhor quer trazer para nós, né? Deixar claro nessa introdução sobre Lázaro, para que a gente não interprete de uma forma equivocada esse texto, né? E um ponto que o Senhor quer trazer para nós, são 3 pontos bem breves, porque para a gente não se prolongar também. Por exemplo, né? Aqui, a vida boa que a gente tem aqui, né? Como esse rico, né? Foi colocado ali que ele tinha de tudo. E Lázaro só queria a migalhinha da sua mesa, né? Sabe aquela pessoa assim, ó, que... às vezes a gente acha, né, que pessoas que têm uma condição financeira muito alta têm a vida ideal, né? A gente idealiza isso. Eu brinco até bastante com o Gilvan, que o Gilvan tem dessas, às vezes, de comentar assim, né? Meu, se tu ganhasse na loteria agora, e o que tu faria assim com tanto? Eu olho pra cara dele assim, às vezes eu fico até sem saber o que responder. Eu falo assim, amor, eu vou te dizer que eu não sei, porque não é algo que, uau, entende? A gente ia investir aqui, ia fazer coisas, ia ajudar, né? Eu não tenho eu já convivi com pessoas com muita condição financeira de eu nem saber o tanto de recurso que essa pessoa tem. Porque eu era só babá do filho da criança, para tu ver, babá de um adolescente. De adolescente não precisa de babá. Eu era paga só para ficar com o menino, porque o pai realmente tinha uma profissão, a mãe queria ter. Então ela inventava coisas para ela, saía, e eu ficava com o menino que era um querido, mas não tinha nada para fazer com ele. Então, eles não eram felizes, gente, não são felizes, não tem uma família unida. Se você chega em casa, tem uma esposa que te ama, um cônjuge que te ama, que fica feliz em te ver, se os teus filhos correm para te abraçar, se você ainda tem esse convívio gostoso de família, você é mais rico do que qualquer outra pessoa que você pode conhecer. Você já tem muito mais do que qualquer pessoa que tem dinheiro. Porque o dinheiro nem sempre ele dá essa bênção toda. O Senhor tem bênçãos financeiras para nós? Tem. Com certeza ele tem. Para quem aplica os princípios da palavra, ele tem para derramar. Mas para quem não quer só para si, que cada vez que você pensa em recurso, você já pensa assim, ó, mas aí eu vou fazer por esse, eu vou fazer por aquilo, eu vou fazer por aquele outro. Eu quero ser um mantenedor na obra. Não quero só para mim. Porque quanto mais a pessoa quer só para si, vai virar uma represa, né? Uma represa não, algo que só retém para si, né? Não vai transbordar. E o Senhor, tudo que Ele nos dá, que você está disposto a devolver, a partilhar, Ele vai te dar cada vez mais. Então, uma vida boa para muitos é comparado a pessoas que têm muito recurso. Aí eu poder comprar qualquer coisa, eu poder fazer qualquer coisa. Mas, gente, se a gente tem saúde, se a gente tem um teto sobre a nossa cabeça, se a gente tem roupas, se a gente tem coisas básicas que tantas pessoas não têm, entende? Não tem. A gente já é milionário. E outra, a presença do Espírito Santo é algo que não se mensura o valor. Você tem noção, como o Gilvan sempre fala, só vendo aquele filme da Paixão de Cristo, você tem noção do alto preço que foi pago para a gente estar aqui hoje esperando coisas materiais?
Ele fez tudo aquilo ali, sim, pura e simplesmente para a gente ser parte da família dele. Aí a gente ignora o princípio de todas as coisas, porque não, até tá, legal, sou parte da família, amém. Não, mas agora eu quero isso, né, Jesus? Sem o meu carro não dá, né? Pô, se eu não conseguir aquele trabalho lá, que Deus é esse? Se a minha amiga ali ímpia, que fala mal de todo mundo, faz um monte de coisa errada, consegue tudo que ela quer? Por quê? Porque quem é o príncipe desse mundo, gente? Quem que é o príncipe desse mundo? É Satanás. Quem dá tudo para todo mundo, a hora que quer, do jeito que quer, não é o Senhor. Se você ainda idealiza, se você conhece pessoas que servem a um Deus, que só aceita, só faz o que ela quer, só concorda com ela, e quando você partilha algo que não é o que a pessoa espera, a primeira coisa que ela fala já é que isso não é de Deus, porque ela não está acostumada a ser contrariada. Entenda uma coisa, não é a minha opinião. Isso quem falou foi a pastora Camila Barros. Essa pessoa serve um Deus que é uma versão idealizada de si mesmo. Não é o Deus vivo. O nosso Deus vivo nos diz coisas que a gente não gosta de ouvir, não. Ele nos contraria. A palavra dele já é um confronto só. Se você consegue ler a palavra e sair faceiro, como se tivesse 100% com o que está aqui, quando você para ler, meu Deus, você já é um anjo. Você já está com a tua senha às portas. Porque em toda vez que a gente lê a palavra, ela vai nos confrontar em algo. Isso é um pai. Isso é o nosso pai. O nosso Deus é vivo. Ele ainda tem vontades, ele ainda fala com a gente. Ele ainda tem a sua forma de querer as coisas. Não é um Deus que faz tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. A gente precisa voltar a esses princípios da palavra e ter isso bem claro sobre a nossa vida. Porque esse é um lugar bem arriscado de se estar. É um lugar muito perigoso. Então, quando a gente tem essa mentalidade de que vida boa é quando eu tenho tudo que eu quero, no tempo que eu quero, a gente está muito longe da realmente a versão que o Senhor nos deixou, principalmente para termos uma vida eterna. A vida eterna nos garante que aqui teremos aflições, mas que a gente teria bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós temos o Espírito Santo, que é nosso Consolador, que independente do perrengue que a gente está passando, você possa dizer, mas eu confio no meu Pai, que sabe o que é melhor para mim. Eu não entendo agora, está doendo em mim, está difícil, mas o meu Pai sabe o que é melhor para mim. O meu Pai faz o que é melhor para mim. É isso. Essa é a ideia de vida eterna que a gente tem. Essa é a ideia da vida em Cristo aqui. E a gente precisa, com um senso de urgência mesmo, começar a parar só de ouvir esses parâmetros e botar em prática. Sair daqui, não, eu vou parar com aquela minha listinha de coisa lá, ou de caminhar com alguém que só quer coisa, mas não fala de Deus, só fala de coisas e de pessoas. Não, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero ouvir Ele. Eu quero chegar na igreja domingo e saber o que os meus irmãos estão ouvindo da parte do Senhor. Eu quero ver o mover de Deus do jeito que Ele é, genuíno e simples, tá? Porque a Bíblia tem de várias versões, em todos os celulares. Não tem desculpa para a gente não entendê-la e não conhecê-la profundamente. E o Pai tem algo tão especial para falar diretamente com você, para você saber o quão abençoado e próspero você é, ainda que você não esteja no parâmetro do ideal que você quer. Tenha metas mesmo, busque as suas metas, dobre a meta quando conseguir alcançar a meta atual, mas não tenha isso no teu coração. Continue assim, feliz e faceiro, mesmo sabendo que você ainda está caminhando para algo. A plenitude da satisfação de viver aquilo que Deus tem para nós, a nossa simplicidade, é ímpar. Tu vê no rosto, na feição das pessoas, como um coração alegre formoseia o rosto, como a gente fala, né? E por que o coração alegre? Coração pleno naquilo que Deus te dá, pleno naquilo que tu é, pleno na medida que o Senhor te deu. Não sempre querendo, sabe, insatisfeito. Nunca é demais, sempre tem algo, sempre tem. Vai ter mais do Pai, sempre tem mais do Pai, mas cadê a plenitude? Foi feito tanto para a gente poder estar aqui hoje vivendo em Cristo, para a gente estar sempre com esse sentimento de falta. Se isso dói em nós, imagina no Pai. A nossa recompensa é eterna. A nossa recompensa é eterna. Reinar com Cristo, ter uma eternidade com Ele não tem preço. Não importa o que você perder aqui para o Pai, você vai ganhar muito mais por Ele e vai valer a pena.
Pode desapegar, seja um trabalho, seja a tua casa, seja relacionamento com amigos que você nunca pensou que fosse perder, mas o Senhor já te sinalizou que não são saudáveis para você. Seja o que for, seja estrutura, seja o que for, perca sem dó. Perca de cabeça erguida, perca feliz, sabe? Perca feliz, porque o Senhor tem mais. O Senhor tem mais. Não importa, nada, nenhum bem é comparado a viver o centro da vontade de Deus por um propósito maior. Outro ponto é o grande abismo que fala ali, né? Esse grande abismo justamente desses insaciáveis por prazeres e bens, né? Diferente dos que vivem o relacionamento com o Pai pela fé. Porque os insaciáveis são opostos do que aqueles que vivem um relacionamento com Deus. Porque se você tem um relacionamento com Deus, a primeira sensação que você tem é que não te falta nada. Não te falta nada. Não importa. Eu morei sozinha, com um filho. Eu passei 2 anos comendo bolinho, literalmente, em Joinville. Que, para tu ficar desempregado em Joinville, gente, é sacanagem, né? Vamos combinar que só Deus para fazer isso aí. Porque não tem como tu ficar desempregado em Joinville. É só por um propósito maior. Eu fiquei, gente. Fiquei por quê? Porque eu não tinha minha vida financeira alinhada. E cobrava, e queria, mas nunca rompia, nunca rolava. E daí o Senhor me mostrou que como eu deixava de pagar a conta para ter dinheiro, porque eu não conseguia ficar sem dinheiro, a minha segurança estava no dinheiro, ainda que eu conhecia a palavra de Deus. Ele me deixou sem nada para saber, pois é. E agora? O pouco que eu te der, tu vai começar a ser fiel, mesmo que tu ainda tenha dívidas para pagar desse tempo irresponsável, e até tu se alinhar, mas vai permanecer fiel a mim ou não? Ou o dinheiro vai continuar sendo o Senhor e a tua segurança? Aí depois de muito ser espremida, eu comecei a fazer mesmo com dívidas, mas era a minha prioridade, a primazia, a primícias era para ele, o resto eu me virava, que o problema não é dever, mas é tu dar uma satisfação, conversar. Então assim eu fui até que o Senhor foi refazendo toda a minha história. E hoje, para você ver que Deus faz muito mais do que a gente pede ou pensa, né? Até uns dias atrás estávamos eu aqui e o meu esposo ainda, né? Que as coisas já mudaram de umas semanas para cá. Mas estávamos eu e o meu esposo aqui organizando o quê? O financeiro da igreja. Que ele fez questão de deixar na minha mão, porque ele disse, na tua mão flui. Eu nunca vi uma pessoa para ser tão próspera. As coisas foram do 880. Do básico para o triplo. Por quê? Porque o Senhor faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Para tu ver uma pessoa totalmente irresponsável que eu fui, mas eu me alinhei. Hoje é um princípio negociável para mim a viver a palavra de Deus. As minhas coisas eu dou um jeito, mas as coisas do Senhor é correta, sempre alinhada. Então, há um grande abismo a quem tem um mau relacionamento com Deus. Se você começar a trazer Ele para perto, a ponto de não negociar o tempo com Ele, de entender que o motivo disso tudo aqui é estarmos com Ele, é ouvi-lo, é conversar com Ele, é gerar isso no nosso secreto em casa, para que aqui a gente manifeste o que Ele tem nos falado, nos comunicado como igreja. Pensa se todo mundo aqui no domingo que vem chegasse com uma experiência que teve com o Senhor no secreto. Não tem como a gente não pirar, não começar ao fogo, antes mesmo de ter louvor e qualquer coisa. Porque só da gente começar a trocar experiências daquilo que Deus fala com a gente, já é impagável. A gente já se empolga, a gente já vê o quanto a gente está perdendo a boa parte, o que é mais precioso. Entende? Então, há um abismo sim, porque os insaciáveis, eles sempre querem mais, mas não é do Pai, é do que Ele pode te dar, do que Ele pode fazer. Vou fazer então um jejum aí, um jejum e oração, porque eu quero chegar ali em cima e eu quero que pegue fogo. Tu acha que isso é um jejum genuíno? Tu acha que a pessoa está fazendo jejum porque ela quer mais do Pai? Ou ela quer parecer que tem mais do Pai? Tu entende? Há coisas que são diferentes e que a gente precisa falar, a gente precisa tratar, para a gente ser saudável. Se a tua motivação está errada, se a tua motivação é parecer que e não ser, está tudo errado. Porque se você simplesmente é amigo de Jesus, automaticamente você vai fluir
algo diferente? Você já conseguiu conversar com a pastora Lu e dizer que ela não tem algo diferente? Ela tem. Ela é nossa intercessora. É uma bênção. Esse casal precioso, tu sabe que eles carregam algo. Não tem por quê? Porque a pessoa que caminha com Jesus, ela tem algo diferente. Isso vai ser natural. Você pode fazer um propósito com o Senhor de oração e jejum para um momento especial de liberar algo, você pode, mas a princípio da tua motivação sempre vai ser: ei, vou estar mais juntinho de você, eu quero mais de ti, mas eu também quero honrar aqueles que estão lá e eu quero que tu fale através de mim. Eu quero ser tão sensível à tua voz, ao que tu quer trazer para essas pessoas, que eu vou renunciar o meu alimento natural e o meu tempo da Netflix ou da rede social para estar com você só porque eu quero te ouvir e repassar só o que tu tem para eles. Eu quero ficar mais juntinho de ti. Essa já é uma motivação bem diferente, não é? São detalhes que a gente precisa se atentar, porque depois a gente se frustra. Depois de um jejum de Daniel de 21 dias, que nunca foi de 21 dias, Daniel jejuou até que a resposta venha, e coincidiu em vir em 3 semanas. Mas ele ficaria jejuando 1 ano se fosse necessário. Então, a questão é essa. Se a gente quer fazer por nós, para parecer-se a algo, ou para realmente demonstrar algo que vem do Pai, íntimo do Pai. Os insaciáveis por bens jamais vão conseguir abrir mão de um estudo, de um trabalho, de, sei lá, qualquer coisa que te consome durante o dia, rede social, Netflix, porque bem ou mal a gente gasta tempo nisso, porque o que a gente está vendo lá? Coisas que a gente ainda não tem e a gente quer. Vida dos outros que a gente gostaria de estar vivendo. Saber se estão melhor ou pior que a gente. Acompanhar as notícias, as situações pelo mundo, as coisas diferentes que a gente pode desfrutar no dia que a gente tiver tudo que a gente quer. Então agora, se a gente sai desse consumismo insaciável, dessa mentalidade totalmente babilônica, parando de desapegar, desapegando mesmo das coisas daqui, a gente consegue transpor esse abismo para o relacionamento com Deus. Por quê? Porque sem Deus eu tenho tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso, na verdade, porque às vezes o que eu quero nem sempre é o que Deus quer. Mas se em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso, não é incoerente a gente estar gastando tanto tempo do outro lado? Não faz sentido. Porque com um relacionamento com aquele que é digno de todo o nosso tempo, de toda a nossa energia, de todo o nosso esforço, de todo o nosso coração e a nossa mente, por que gastar tanto tempo ali? Nele, ele não vai nos dar todas as coisas? Não é mais fácil ir na fonte? Pela motivação certa? É muito mais fácil. Mas ainda assim, passa culto e vem culto, passa culto e vem culto, passa ano e vem ano, a gente continua preferindo rodar em círculos nesse ladinho aqui. Uma hora, quem sabe, eu vou para esse relacionamento aí que tu fala tanto, mas por enquanto me deixa aqui que eu estou cheia de coisas para fazer. Se a nossa senha vir amanhã, se Jesus voltar amanhã, que em nome de Jesus que volte logo mesmo, já foi. Não vai dar mais tempo de mudar essa ficha. A gente tem tempo para mudar hoje. Para escolher ser diferente hoje, antes de dormir já. A gente tem essa oportunidade hoje. Amanhã a gente não tem mais. E esse abismo vai ficando cada vez maior. Então o Senhor nos chama assim a olharmos para Ele mais uma vez. Mais uma vez. Para que a gente realmente comece a focar naquilo que realmente importa. O relacionamento com o Pai vai te livrar da ansiedade, da depressão, sentimentos de suicídio, de rejeição, de falta de valor, de tantas coisas que a gente passa e a gente se vê sem o que fazer, sem como transpor e como resolver. Nele há todas as respostas para todas as coisas. Se você fica com Ele, só ouvindo Ele, você já vai melhorar muita coisa. Porque Ele quer ser ouvido. Ele tem a sua palavra, mas Ele também quer que durante a oração você pare para ouvi-lo. Não é um monólogo com uma lista de compras.
É você fala, você escuta. Você fala, você chora, você escuta. Você chora, chora, chora e você escuta. Mas é gostoso, entende? A gente precisa... Se você tem dificuldade, não sabe às vezes nem como começar, nos procure. A gente vai ter o maior amor de sentar com vocês e destrinchar sobre isso. Porque às vezes realmente parece uma coisa tão óbvia, mas como a Sara fala, o óbvio precisa ser dito. Às vezes as pessoas não sabem nem como começar esse tempo de intimidade com Deus. Mas é necessário. Porque o modelo de nossa relação com Deus é do homem com a mulher. Vai ficar sem ter tempo de qualidade com o teu cônjuge para ver se isso dura? E nem vem culpar só ele pelo fim das coisas, porque sempre há dois culpados na relação. Então, a atenção, o convívio, o companheirismo, o relacionamento, se colocar no lugar do outro, chorar com o outro, esse amor sacrificial que o homem é chamado a ter com a esposa, nós somos chamados a ter com o Senhor também. Abrir mão daquilo que a gente gosta tanto. Não é sempre, tu não vai vir bitolado, fazendo só isso. Eu já falei, testemunhei aqui algumas vezes, mas quando meu filho faleceu, eu chamava o Espírito Santo para ver filme da Marvel comigo. Você pode dizer, nossa, tu é louca? Não, não sou. Era o que eu fazia com meu filho e eu amava. Era algo que nos conectava. Então, como o Espírito Santo passou meu amigo, uma presença real na minha casa, qual eu botava café e tudo mais, ele também passou a assistir filme da Marvel comigo. Isso é real? Eu já testemunhei aqui também, mas já que o senhor me lembrou, eu vou falar, porque talvez alguém precise ouvir. Quando eu dormia com o meu filho, eu dormia do lado esquerdo da cama e ele no lado direito. E claro que nós dormíamos de conchinha. Quem casasse com ele já tinha uma esposa para casar, ia casar feliz, porque ele já sabia dormir de conchinha desde pequeno. Então, o que acontecia? Quando meu filho faleceu, eu continuei dormindo do lado esquerdo da cama. E sentindo falta porque a última noite dele, o coração dele já estava descompassado. Então, eu sempre lembrava daquele coração dele batendo já diferente. Mas eu continuei dormindo no lado esquerdo da cama. E para vocês verem que tudo isso que eu estou falando não é balela, tá? Não é coisa da minha cabeça, não é... Isso é a motivação da nossa vida, esse é o nosso propósito aqui. Ou você entende de uma vez por todas que você precisa ter relacionamento com esse Pai, com esse Espírito Santo que está aqui, ou que você está fazendo aqui é perda de tempo. Seja aqui ou em qualquer outro lugar onde você vai. Nosso único propósito para estarmos em Cristo é ter relacionamento com Ele. Ele não pagou um alto preço para nada. E o que a gente fez? Quando eu comecei a me relacionar com Ele como, efetivamente como uma pessoa em casa comigo. Um determinado dia que eu chamei Ele para ver o filme comigo, eu fui dormir. Sabe o que ele falou para mim? Ele fala através da tua consciência, tá? Alguns ouvem de voz audível e tá tudo certo. Ele falou na minha mente, porque é assim que o Senhor fala, e às vezes até com a tua própria voz, mas é Ele falando, a gente sabe. Se falou algo conforme está na palavra, é o Espírito Santo, não estranha não é coisa da tua cabeça. Ele falou para mim assim, ó, filha, vai pro lado direito agora, porque quem vai sentar no esquerdo sou eu. Agora é a tua vez de ser cuidada, eu vou cuidar de ti. Pode deitar ali. Eu vou deitar atrás e eu vou te abraçar. E agora você vai ser cuidada. Você cuidou até aqui. E agora você vai ser cuidada. Tu acha que isso é brincadeira? Tu acha que isso foi coisa da minha cabeça? Tu acha que isso não é coisa de um Deus real e vivo? Que fez tudo o que fez para você ter relacionamento com Ele e a gente perdendo tempo com futilidade, com bens, com material, com estrutura, com coisas, esquecendo que o nosso bem maior são vidas, são pessoas. E assim foi, porque desde que ele trocou de lugar comigo, 6 meses depois que o meu filho faleceu, eu reencontrei o Gilvan. E eu estou sendo cuidada até hoje por alguém que é um pedaço do Pai na minha vida. Então não perca a melhor parte, não perca a boa parte. Não importa o que você tem que deixar, mas se reorganize o seu dia. Priorize o que é eterno, para que também seja um grande dia para você, em nome de Jesus. Saia com isso cravado no seu coração. E o último ponto é a credibilidade dos homens, contrário à confiabilidade da palavra. Por que contrário? Porque aqui ele fala, Senhor, o rico pede, Abraão, pelo amor de Deus, pede aí para Lázaro voltar. Alguém precisa voltar dos mortos para falar para esse povo que céu e inferno existe, que a consequência das nossas decisões aqui existem.
Que não se engane. Você pode passar 50 anos dentro da igreja. Você pode ter nascido filho de crente. Se você só vem aqui, até hoje, eu só vim na igreja. Eu só trabalhei na igreja. Eu só falei da palavra. Mas eu nunca... Uma vez ou outra até foi lá no começo. Mas depois com o tempo a gente aprende, né? No começo, para que eu vou orar? Eu já sei. Pego aqui um versículo, já salta uma palavra aos meus olhos, eu já sei o xaramanai que eu vou liberar. A autossuficiência, como a noiva anestesista que a gente falou domingo passado. Se você só fez coisas até aqui, mas você nunca entrou no seu secreto para se relacionar com ele, esquece. Você não vai ouvir dele, eu vos conheço naquele dia. Não importa o que as outras pessoas te disseram até aqui para te enrolar, como pastores que lambem feridas. Eu estou te afirmando a palavra do Senhor. Se você não tem relacionamento no secreto, você não tem nada. A salvação que a gente acredita pela graça é essa. É uma graça que gera uma necessidade de relacionamento, que te conecta a um Deus vivo e você nunca mais quer saber de outra coisa. Você não tem mais apego às coisas daqui. Você está com o Pai e Ele é a tua prioridade. É dessa graça que nós acreditamos. Que desde que você a conhece pela primeira vez, você não quer mais outra coisa. Você não permanece o mesmo. E você com certeza prioriza um tempo com o Pai. Todo dia dá, aquele tempo de qualidade, às vezes não dá. Nem todo dia dá, mas ele nunca vai deixar de ser uma prioridade aqui no teu coração. Você fica inquieto, incomodado se não consegue. Diferente de pessoas que já passam anos e... nem lembro quando foi a última vez. Que ultimamente é só na correria do dia a dia. Esse só na correria é exceção, não é regra. A gente ainda tem tempo de voltar para esse lugar de intimidade com o Pai, que é o único lugar que importa para Ele. É o único lugar que vai nos fazer semear, ter uma colheita, na verdade, né? De eternidade com Ele. Porque o que você quer na eternidade com Deus, se você não fala com Ele agora? É sério isso? Você espera mesmo uma eternidade com Deus só para se livrar do inferno? Da condenação eterna? Porque, na verdade, no meu ver, vou ser bem sincera para vocês, como família. Inferno para mim já é aqui. Já é uma vida sem Cristo aqui. Eu tive os dois lados da história, não nasci em berço cristão. Eu vivi uma vida sem Cristo e eu sei como é. Degradante. E eu vejo muitas amigas ainda nesse lugar. E é triste. Se humilhando por pouco, sendo usado, sem esperança. Não tem coisa pior. Agora, uma vida em Cristo já é totalmente diferente. E a eternidade com Ele é só consequência. Não queira consequência de algo que você não semeou e não plantou. Hoje há tempo, hoje, da gente voltar para esse lugar que é o que realmente importa, amém? E ali você vê que Abraão fala para ele. Ei, já teve Moisés e os profetas para falar sobre isso? Céu e inferno. Já teve a consequência de uma vida. Eu prefiro, na verdade, falar uma vida com Cristo e uma vida sem Cristo. Não, céu e inferno é o nome que tem ali, mas uma vida sem Cristo já é em si uma condenação eterna. Já é uma vida dolorosa demais. Então ele fala ali, ei, se eles não estão confiando nisso aqui, não tem nada que eu possa fazer que vão fazer confiar? A gente que tem mania de achar que um xaramaná e uma profetada, uma experiência sobrenatural com Deus, só o dia que eu apagar aqui na frente, daí eu vou acreditar nesse negócio aí. Até lá é só balela para mim. Ei, isso aqui, ela é imutável. Faz anos que foi escrita e parece o jornal de ontem. Não tem como não acreditar nela. E ela é suficiente, amém? Ela é suficiente até hoje. Então, se isso não for suficiente para a gente se voltar para o Senhor, dar credibilidade para a sua palavra e voltar a ter uma vida com Deus, de relacionamento, não de serviço, não de superficial, não de passeio, mas de relacionamento, não sabemos mais o que vai ser. Não vai vir nada para nós além da palavra de Deus. É ela que Ele vai usar para falar com a gente. Então, se você já ouviu isso várias e várias vezes, como eu acredito que todos aqui já ouviram inúmeras vezes,
há tempo de você começar a ir para o que realmente importa, ou você sabe qual será a colheita da sua semeadura hoje. Amém? A eternidade é só a colheita. Nós semeamos, ela é só a colheita. Não bota na espinha do Pai algo que a gente escolheu para nós. Isso é uma das coisas que eu não gosto no Antigo Testamento. E olha que eu amo o Antigo Testamento. Mas por muitas vezes tu escuta assim, ó. Olha o que Deus nos fez. Deus nos fez essa praga. Deus nos trouxe isso aqui. Deus nos tirou disso. Deus nos fez perder aquilo. Deus fez a gente ser massacrado. Deus tirou nossa saúde. Deus tirou nosso recurso. Deus nos fez escravo das nações vizinhas. Deus fez? Não, Deus não fez. Pelo contrário. Ele caminhou com eles em todo o tempo, chamou eles para perto, para serem íntimos dele e ouvi-lo como Moisés ouvia. Eles não quiseram um intermediário, porque eu quero ficar aqui na boa, vai tu, né? Fica lá esses tantos dias em jejum e trancado lá com Deus, fala depois para nós, só passa o recado aí que a gente faz. Não quiseram um relacionamento e intimidade e padeceram com tudo que padeceram, porque uma pessoa que não tem essa experiência de contato, de relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo que habita aqui em nós, que é vivo e está aqui no nosso meio, você realmente não consegue fazer nada do que diz ali. Você não tem nem prazer nisso. Então nós precisamos dessa experiência. Nós não podemos mais continuar como esse povo do Egito foi. A gente tem que dizer, não, eu subo. Como até tem uma canção do Morada, né? Não, eu quero subir esse monte. Eu quero subir o monte que eles não quiseram subir. Eu quero ter esse relacionamento face a face que eles não quiseram ter. Eu quero ter prazer em Ti, Senhor, porque eu sei que dali todas as demais coisas eu vou ter naturalmente. E não só por isso, mas eu vou ser uma pessoa com propósito. Quando eu estiver num ambiente, num lugar, eu vou fazer algo com propósito. Eu não vou ter mais conversa fútil, eu vou conversar com a pessoa com propósito. Ela vai acrescentar na minha vida, eu vou acrescentar na dela. O meu trabalho vai ser um trabalho com propósito. Onde eu vou pisar a planta dos meus pés, vai haver um propósito. Eu não tenho mais essa vida vazia, atrás de coisas que são perecíveis, que vão ficar aqui. Elas virão até mim. Elas virão até mim. Eu não preciso mais disso. O meu coração não está mais nesse lugar. Então, se tem algo que essa casa, eu e o Gilvan, como casal, como um só em Cristo, gostaríamos de deixar marcado no coração de vocês, é isso. Que vocês se voltem para a boa parte. Para que vocês entendam que sem relacionamento não dá mais. Não importa se você ouviu até aqui que o clubinho dá certo, que só trabalhar dá certo, que só... imagine, eu estou servindo, gente, eu estou ministrando a palavra do Senhor. Para que honra maior? Capaz que Ele vai dizer que não me conhece. Ele deixou um spoiler ali para nós. Vão dizer que expulsou demônio, vão dizer que curou enfermo, vão dizer isso, vão dizer. E eu vou dizer o quê? Não te conheço. Porque o Senhor é mau? Não. Ele fez o outro lado da eternidade sem Ele, não foi para nós. Foi para aquele 1/3 que caiu com Satanás. Nunca foi para o homem. Mas Ele sabe que infelizmente habita essa maldade de comércio em nós também. Da gente querer ser melhor do que Deus. Conseguir dar conta de fazer as coisas como Deus. Tanto que a palavra que Ele nos deu semana passada foi de uma noiva narcisista. Eu quero só o teu nome, porque as demais coisas eu consigo fazer. Eu dou certo. E coloco algo na internet ali, isso aqui bomba. Igreja cheia de pessoas vazias. Então a gente é chamado a se voltar para a boa parte. O que realmente está escrito na palavra de Deus para nós é relacionamento. É só isso. Ele ainda está nos chamando para subir esse monte, porque hoje Ele nos deixou o Espírito Santo. Esse monte é o nosso quarto, é o nosso secreto, e o Espírito Santo não está mais em cima de nada, Ele está dentro. Então, acessível para todos nós, o tempo todo, toda hora, em todo momento. E se não é Ele que você tem vontade de conversar e de falar, infelizmente a gente está focando nas coisas erradas. E a gente ora para que, em nome de Jesus, essa ficha caia antes que seja tarde. Porque não tem
Vamos chegar naquele dia e se surpreender. Se você não semeou esse relacionamento íntimo com o Pai, você só vai colher. Nunca foi o desejo dele. E nem é o nosso. Já que ele nos colocou nesse lugar de instrução para vocês. É de realmente falar a verdade. Verdades duras, sim. Verdades difíceis de receber. Mas que são curativas. Que colocadas em práticas realmente vão levar para vocês para onde ele quer que cada um aqui esteja. E a gente vai celebrar, porque vocês vão crescer nele e vão crescer junto com a gente. A gente quer ver cada um aqui frutificar. Só que não frutifica fora da fonte. Não frutifica longe dele. Entende? Ele é a videira verdadeira. Não vai ser nós. Não seja dependente de homens, amém? Homens são falhos e quanto mais tu admira, maior é a queda. Que ele propositalmente deixa tu passar, não para tu mudar de igreja, mas para tu entender que, ei, olha para mim. Olha para mim, olha para o Espírito Santo, olha para mim, olha para o Pai. Mim, Pai, tá? Não eu, Hélida, que misericórdia, a lista de defeito é grande. Olha para o Pai, entendeu? Olha para o Pai. As pessoas são falhas. Toda decepção que te fez mudar de igreja, que te fez perder a fé nas pessoas, tudo isso o Pai permitiu propositalmente. Não foi para você sair, foi para você entender que você precisa olhar para Ele. Membro fora do corpo não sobrevive. Então para de pular de galho em galho, cria responsabilidade, vá, escolha uma família e gere raízes. Amém? Saiba que vai haver decepção lá também, com certeza. Mas se você tiver uma liderança saudável, a qual a prioridade delas são vidas e a palavra de Cristo, você vai frutificar. E ainda com toda decepção, você vai ter um lugar seguro para ser quem você é em primeiro lugar, porque uma liderança saudável encoraja você a ser quem você é e também vai te ajudar a encontrar o seu propósito, a desfrutar o seu propósito, a viver o seu propósito. Amém? É isso, queridos. O Pai realmente só quer nos levar para mais perto dele, renovar a nossa aliança com ele, nos atrair para mais perto dele. Sei que parece chato, né? Repetitivo. Mas de todo o coração, entre confiar numa palavra de um homem e confiar na palavra do Senhor, fique com a palavra do Senhor. Não importa quem ele é. Ah, mas é o... Meu Deus. O bispo 5 estrelas de não sei o que, coroado, de não sei aonde, com 500 honrarias. Ele é falho também. E às vezes ele vai te falar coisas que realmente não são dele. Pode vir mesmo o louvor, gente, porque já encerrou. Não importa, a gente precisa ter essa convicção, porque a gente é enganado por pessoas que são autoridades também. Acontece, o ser humano é falho, entende? A gente é levado para esse lugar de autossuficiência de uma forma muito sutil. Então, se você não quer se perder junto, seja sensível e vá buscar a palavra de Deus e uma liderança saudável sobre a tua vida. Não perca aquilo que o Senhor te deu porque alguém falou. Não fique onde você não vê mais propósito porque alguém falou. Viva aquilo que o Senhor falou. Caminhe sobre uma palavra. Resistência sempre vai ter, né? O Senhor passou, quem somos nós na fila do pão? Para não passar rejeição e resistência. Mas se você está sobre uma palavra, você vai seguir num caminho seguro, com paz de espírito, ainda com todo o caos em volta. Você vai saber que eu estou no lugar certo. Eu estou onde Deus me colocou e me chamou para estar. Amém? Vamos se colocar de pé. E eu convido vocês novamente para conversar com o Pai. Entre vocês e o Pai. Se há alguém aqui entre nós que queira se reconciliar com Cristo, aceitar Jesus pela primeira vez, se reconciliar, quer uma oração específica sobre algo, você pode estar levantando a sua mão ou vindo aqui na frente. Os pastores vão orar por você. Mas para você que entendeu essa palavra, entendeu que o Evangelho ainda é simples e ele nos chama apenas a ter um relacionamento com o Pai como prioridade na nossa vida, no lugar certo e devido. Você pode orar onde você está, não tem problema. Mas caso você queira vir aqui à frente, fica à vontade também. Se você quiser uma oração, fica à vontade também. Mas em nome de Jesus, se desligue, feche os seus olhos e fale com o Pai. Comece hoje aquilo que vai gerar um fruto eterno. Em nome de Jesus.
Jesus.